Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Leitura Pop. Eu sou Arthur Lopes Filho, filósofo, historiador e pesquisador da cultura pop, membro fundador do Shazam, esse grupo de pesquisa e estudos em cultura pop independente, fundados junto com os meus amigos Felipe Raduns Kruger e Mário Marcelo Neto. E hoje eu vou fazer a leitura de um outro texto desenvolvido também por nós e que faz parte do livro História em Aula, Práticas através das Mídias, o primeiro volume lançado lá pela Casa Letras, que está à venda na nossa página lá da Docam, né? E você pode acessar. Você pode adquirir ele, tem a versão de e-book que você pode ler no seu aparelho, no seu computador, no seu Kindle, ou comprar também ele na versão impressa que nós enviamos para vocês. Beleza, pessoal? E esse texto que eu selecionei para fazer a leitura aqui foi produzido pelo meu grande amigo e também fundador do Shazam, Mário Marcelo Neto, que é intitulado Isso é Esparta? A Batalha das Termópilas em Sala de Aula. Então, bora para a leitura, né? Apresentando o tema. 300 homens fortes, viris, guerreiros por natureza, lutam contra um exército poderoso e cruel. Um lugar inóspito, um líder exemplar. Discursos e apropriações do passado grego são elementos cruciais na narrativa de Frank Miller, em 300 de Esparta, HQ, e 300, filme. Isso por si só já traz elementos importantes para a análise histórica. Além disso, é importante compreender que tais representações do passado são realocadas em obras de arte da atualidade, com um discurso contemporâneo. Embora esse debate já esteja consolidado, existem elementos que nos permitem refletir sobre as obras de Miller. Primeiramente, o fato recorrente na narrativa de Miller é o uso de violência como fator determinante para o desenvolvimento de seu roteiro, bem como os detalhes dos corpos dos personagens envolvidos, musculosos e fortes, beirando a um exagero em relação ao seu tipo físico, além, é claro, dos discursos nacionalistas e fortalecedores da moral e honra de um dito guerreiro espartano. Esses elementos básicos que compõem tais fontes nos suscitaram inúmeras perguntas, às quais achamos pertinentes tentar respondê-las. O que levou um renomado quadrinista a buscar a Grécia Antiga como cenário para sua obra? Quais as impressões do autor com relação ao evento representado? Como podemos trabalhar isso em sala de aula? O autor desenvolve a história em uma perspectiva maniqueísta, na qual um lado é o heróico e o outro lado o vilão? A relação da nacionalidade grega, no caso espartana, e heroísmo, abordados por Miller, compõem um imaginário social contemporâneo por uma sociedade justa e honrada? Essas questões tentarão ser respondidas por nós no decorrer desse texto, com o intuito de compreendermos os fetichismos e apropriações que a Grécia Antiga pode nos proporcionar, mostrando que a cultura se ressignifica e dá outras formas e sentidos aos objetos e conceitos do passado, como também nos desperta novas formas de vê-la. Essas formas de apropriações e representações são o combustível necessário para o uso de mídias em sala de aula. Este momento é quando nós, professores, conseguimos sair do lugar comum do imaginem o passado, tendo a mídia como ilustração, e vamos para o usem o passado, tendo a mídia como representação. Nessa transição, fica evidente a necessidade de compreender o fato de que o passado em si não existe.
O que existe são apenas as suas representações. Sendo assim, a HQ de Miller não é a verdade sobre os espartanos de 480 a.C. Ela é uma forma de representar aquele passado mediado pelos olhares de seus autores, os quais se encontram imersos num dado presente corrente. A obra em si é fruto do olhar do presente para o passado e toda a significação que está envolvida nesse ato. O aluno deve ser instrumentalizado para que consiga atingir uma dupla capacidade. 1. Imaginar o passado e tentar compreender como as coisas poderiam ter acontecido. E 2. Analisar o produto midiático através de uma crítica cultural capaz de perceber as formas como os tempos históricos se entrecruzam na obra e estabelecer uma leitura do passado a partir do seu presente. Para isso, nos instrumentalizamos com as análises feitas por Douglas Kellner a partir da noção de cultura. Quando em 1998 Frank Miller lança essa graphic novel, após seu longo histórico de produção de HQs, chamou muita atenção no cenário comercial do período. O autor, conhecido por sucessos como Batman, o Cavaleiro das Trevas, Demolidor, entre outros, caracterizado por traços escuros e corpos bem definidos, seu roteiro normalmente exaltava violência, lutas, confrontos e a ideia de superação, ultrapassar obstáculos para atingir um objetivo final. Miller se destaca também por exercer um papel duplo na produção das HQs, uma vez que ele é seu roteirista e desenhista, deixando apenas as cores por conta de outro profissional. Tal função foi exercida por seu ex-cônjuge, Lynn Varley, que foi responsável pelas cores da HQ. Ela e Miller já haviam trabalhado juntos em outras oportunidades e o estilo de Varley soma-se ao traço de Miller, obtendo tons escuros e sombrios com poucas cores e abusando do jogo de contraste entre elas. Vale destacar que a importância das HQs e seu estilo, tanto de roteiro quanto de arte gráfica, são extremamente importantes para a construção da narrativa cinematográfica do mesmo. No filme, dirigido por Zack Snyder, em 2006, 300 adquiriu um caráter mais atrativo em termos de ação. Cenas foram realocadas, evidenciando momentos de clímax da história, com a finalidade de agradar e entreter a maior parte de seu público. O roteiro do filme foi remodelado pelo próprio Miller com as ajudas de Zack Snyder e Kurt Johnstad, que conjuntamente modificaram elementos a fim de que se tornasse possível essa adaptação. Interessante notar que, embora Miller tenha se inspirado no filme de Rudolf Maté, Os 300 de Esparta, de 1962, a adaptação de sua obra para o cinema teve como característica manter a fotografia e traços semelhantes a uma obra de história em quadrinhos, permitindo ao público experimentar uma nova sensação ao assistir o tal filme. Sabemos que Snyder não é historiador quanto à sua formação acadêmica e não tem um compromisso com a história e nem deveria ter. Portanto, acreditamos não ser adequado para esse trabalho discutir os erros cometidos pelo roteirista em seu trabalho de remontar um dado evento histórico. Focaremos nossa análise para o campo das representações feitas sobre esse período, suas apropriações, bem como a relação existente entre a narrativa, que tenta remontar a um passado específico, e o discurso contemporâneo presente em ambas as obras, na HQ e no filme, e propor uma atividade pedagógica para o uso dessas mídias em sala de aula. Isso é Esparta. Análise.
Quando nos deparamos com um objeto de estudos tão significante como o cinema e as histórias em quadrinhos, aliando-se a uma narrativa que tenta reconstruir o passado, temos um campo repleto para a análise histórica. Vale lembrar que esse texto versará sua análise focada na obra de Miller, porém, relacionaremos a mesma com o filme quando julgarmos necessário para problematizações em sala de aula. Dessa forma, a atividade não tratará de uma análise do filme e da HQ. O foco será a HQ. E o filme será utilizado como propulsor para discussões acerca da HQ, a partir da exibição de trechos na busca por otimização de tempo e dinâmica de aula. O motivo que nos leva a analisar mais densamente a HQ são dois. O primeiro versa sobre o vanguardismo, ou seja, foi o primeiro trabalho a ser realizado pelo autor dentro dessa temática. O segundo, ainda mais lógico, trata-se do fato de que o filme tem seu roteiro baseado na arte sequencial de Miller. Lembrando que o roteiro do filme também teve sua participação, tendo poucos elementos modificados, cenas acrescentadas ou narrativas alteradas. Iniciaremos nossa discussão comentando sobre a forma como Miller divide os quadrinhos em tomos. 300 de Esparta, a tradução para o português do título original, que é só 300, foi publicado no Brasil e nos Estados Unidos sob 5 tomos, cada um deles com um título muito sugestivo sobre a visão do autor em relação ao evento representado. O primeiro tomo foi chamado de Honra, deixando clara a intenção do autor quanto à discussão feita com o mensageiro de Xerxes, que exigia rendição por parte dos espartanos, e Leônidas, o detentor da integridade moral e representante de virtudes exemplares que permitiriam ele não somente falar pelos seus, mas lutar e morrer pelo seu povo. Esse primeiro arco mostra como a superação é algo importante no processo para que a vitória seja atendida. Isso nos permite inferir algumas questões que vão além da tentativa de representação do passado grego. A visão idealista de nação grega, regional, espartana, que se sobrepõe a um império, os persas, pode ser entendido como uma clara referência ao contexto em que Miller escreve a obra. Em 1998, logo após a constituição de eventos que foram considerados o marco final do século XX, é sabido que o levante bósnio durante a década de 1990 ratificou a ideia de uma crise nas identidades nacionais. Miller, em sua obra, tenta resgatar essa ideia associando a honra, a lealdade e o amor à pátria como princípios fundamentais de um nacionalismo próspero, algo que talvez, na visão dele, tenha se perdido e deveria ser resgatado. Para tanto, Miller buscou na Grécia Antiga um modelo que, aos seus olhos, seria um exemplo de devoção e amor nacional, no qual 300 homens e um líder invejável, mesmo sabendo que iriam morrer, dedicaram sua vida em nome da glória e da preservação dos seus. Anderson comenta que para haver um Estado-nação é necessário que as pessoas que o compõem assim o imaginem. Tais comunidades imaginadas se pautam na relação estabelecida entre as formas em que se baliza a sua história, sua língua e suas relações com os outros. A forma como um se vê deverá ter relação direta com a forma que eu vejo o outro. Deixando esse debate ainda mais claro, Catherine Woodward afirma que a identidade é, assim,
marcada pela diferença. Evidencia-se a necessidade que Miller aponta de se diferenciar em relação aos outros em diversos momentos de sua obra. Algo que nos chamou a atenção foi quando, indagado pelo mensageiro de Xerxes sobre sua possível rendição, Leônidas afirma que se os atenienses pederastas não se renderam, por que os espartanos fariam isso? No filme, tal diálogo ganha proporções ainda mais tensas, destacando a depreciação dos atenienses e a chamarem eles de pederastas e filósofos num contexto de inferioridade distintiva, deixando subjetiva a ideia de que eles, os espartanos, simbolizariam, por sua vez, o seu radical oposto. A inclusão da palavra filósofo no filme é fundamental de ser trazida em sala de aula. Afinal, por qual motivo existe a menção a Atenas? Seria uma tentativa de discutir a democracia ateniense? E a filosofia, o que teria a ver com a Batalha das Termópilas? Essas questões não serão respondidas agora, mas elas devem suscitar o debate para ampliar a discussão. Embora seja só no início que o autor faz essa separação entre espartanos e atenienses, ao longo da obra ele faz questão de diferenciar gregos de não gregos. Seja pela arte, traços mais monstruosos, escuros e diferenciados, como a inserção de inúmeros adornos na face de Xerxes, ou pelo próprio discurso. Sobre esse ponto, o que mais marcou foi quando Leônidas encontra-se com seus aliados, que em número era bem superior aos seus 300 soldados, e ironiza sua ineficiência quanto à não profissionalização de seu exército, comentando que, está vendo, meu amigo, eu trouxe mais soldados que você. Essa necessidade de se diferenciar do outro vai de encontro a uma ideia ainda na perspectiva nacionalista de que juntos somos mais fortes. Esse ideal é transmitido tanto no filme quanto na HQ. Embora reconheçamos a forma de como a historiografia representa o modelo de luta executada pelas falanges espartanas, fica evidenciado que a ideia de unidade e espírito de grupo é exaltada na narrativa de Miller. O segundo tomo, ao qual o fragmento supracitado se refere, tem por nome Dever. A qual dever o autor se refere? Seguindo a mesma linha de pensamento, destacamos o dever de todos protegerem os seus. Além disso, a ideia de nunca se render, principalmente se for tirano ou um traidor. Para evitar tais ações é preciso preservar a união, lutar e conquistar a sua própria glória, dado o entendimento de que a morte não será o fim, e sim o início de um mártir que perpetuará para o longo da história. Essa visão não é exclusiva de Miller. Isso pode ser notado em vários outros discursos. Até o próprio hino nacional brasileiro comenta: desafio o nosso peito à própria morte, ó pátria amada. Ou seja, em primeiro lugar a pátria, a nação, em segundo o eu, o indivíduo. Essa é a incessante luta de Miller em seu roteiro, buscando recriar elementos de uma provável nacionalidade perdida. Afinal, isso é Esparta. O terceiro tomo foi denominado de Glória, marcado pelo avanço das tropas persas e a parcial derrota dos mesmos na região das Termópilas, frente à resistência espartana, colocando em evidência o diálogo entre Leônidas e Efialtes, na qual o futuro traidor já é representado como um monstro, corcunda e deformado. Nessa ocasião, ele é proibido pelo rei de exercer sua função como soldado.
fato que mais adiante vai permitir que Xerxes o aceite em seu exército como um importante aliado. Porém, além disso, uma questão de extrema importância chama a atenção nesse arco. A forma como a unidade e a liderança de Leônidas levam o grupo a obter uma vitória gloriosa sobre seus inimigos. Essa glorificação está muito mais na forma em que seu grupo consegue resistir e atrasar os persas para que, após a Carneia, que é o festival espartano em homenagem ao deus Apolo, o resto do exército espartano pudesse se juntar aos 300 e auxiliá-los na batalha. O idealismo de um líder que luta ao lado de seu povo e a honra como a glória mais efetiva existente é a tônica dessa parte da obra. Também pode ser destacada aqui a ideia existente nos samurais japoneses, algo ao qual Miller se identifica muito. Basta ver em sua obra Ronin, de 1983. A honra espartana de Miller pode ser apresentada aos alunos como uma problematização sobre os discursos militares e nacionalistas que buscam nessa virtude uma característica identitária de superioridade aos demais, quando, na verdade, a honra deveria ser uma premissa ética de qualquer cidadão de um país civilizado. Exemplos como o nazismo alemão, o bolsonarismo brasileiro, o chavismo venezuelano, entre outros, podem ser trazidos para o debate se for uma discussão para o ensino médio. Em caso do ensino fundamental, não indicamos esta problematização militarista dada a carência de instrumentos analíticos ofertados aos alunos. No quarto tomo, sua titulação em relação aos outros foi a mais contida. Combate, na qual evidencia-se o conflito entre as tropas de Xerxes e de Leônidas, estando ambos os soberanos no campo de batalha. Esse combate entre os líderes é marcado por bravura e destreza por parte do espartano, como também destaca a incidência de muita violência como as primeiras vitórias das falanges espartanas. Por fim, o último tomo tem um nome mais sugestivo que poderíamos encontrar: Vitória. É nesse momento que Leônidas e seus soldados morrem, porém conseguem fazer com que um de seus soldados volte a Esparta para noticiar aos seus conterrâneos os feitos realizados por aqueles bravos homens que por eles lutaram. Ali explicita-se o exemplo de como a história pode ser utilizada para a justificação e motivação de determinadas atitudes. Nesse caso, foi o relato dos eventos acontecidos em Termópilas que permitiu que o exército grego se reorganizasse e se motivasse para um novo embate. Aqui é necessário explicitar aos alunos a importância do testemunho como narrativa histórica, modelo grego de história que deu origem ao modelo histórico que hoje conhecemos. Sendo assim, analisando superficialmente cada tomo dessa HQ, é possível perceber 3 elementos básicos dentro da obra de Miller. O primeiro trata-se da sua exaustiva busca pela afirmação de uma nacionalidade, justificando-a como algo importante e necessário para a convivência em sociedade. O segundo versa sobre a sua relação com os ideais de honra, justiça e glória através da superação, muito se assemelhando com o que comenta sobre com que Luiten comenta sobre os samurais, objeto de admiração de Miller de muitos anos. E por fim, a sua relação maniqueísta entre bem e mal, na qual tenta expor sua visão do conflito, taxando os traidores, e sobretudo aqui falamos de Efíaltes, e persas como os inimigos vingativos e perversos da história.
Portanto, passaremos agora a analisar algumas questões que achamos pertinentes sobre a relação do filme e das HQs, suas intervenções e adaptações sobre os elementos que edificaram alguns aspectos que julgamos importantes para problematizarmos em sala de aula. Primeiramente, vale ressaltar o papel da mulher em cada obra, principalmente a rainha Gorgo. No filme, ela tem um papel extremamente importante ao participar efetivamente de decisões políticas e econômicas da polis. Todavia, na HQ, ela é apenas figurativa, vista apenas no início durante pouco tempo e sem um papel de maior importância. Tal questão se deve à ampliação do público da graphic novel, normalmente masculino, e sua ampliação para o cinema, na qual uma quantidade muito maior de mulheres passaram a assistir. E talvez fosse necessário a inclusão de uma mulher mais atuante no filme para não se tornar uma narrativa totalmente masculinizada, girando em torno de protagonistas homens. Essa discussão deve ser alimentada pelo professor para que os alunos consigam alcançar esse debate a partir de estímulos do professor. Além disso, vale ressaltar que os corpos masculinos representados, tanto no filme quanto nas HQs, ambos abordam uma perspectiva exagerada em relação aos músculos, com roupas extremamente curtas, enaltecendo uma virilidade exagerada. Tal questão nos faz refletir a tentativa de demonstrar a masculinidade como algo hegemônico, a única capaz de salvar o seu povo. Além disso, visa resgatar a ideia de que o homem, o masculino, é o que deve ser seguido e repetido. Talvez aí consigamos compreender ainda mais o motivo pela qual os atenienses foram chamados de pederastas.